Senhor Jesus, glória a Deus que estamos aqui mais um dia, né, para dar continuação àquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, né? Começamos com o vídeo anterior sobre o testemunho de vida, né, do Manuel, né, para a honra e glória do Senhor, né? Nós podemos hoje falar, né, das experiências que nós tivemos com o Senhor e ainda temos, né? Todos os dias temos algo novo que o Senhor fala conosco, né? Fala através da sua palavra, né, das nossas vidas. E a palavra de hoje, para complementar também aquilo que ele vai, né, expor para nós, aquilo que ele vai contar para nós, está em João, no capítulo 9, versículo 25, diz assim: Ele respondeu: Se ele é pecador, eu não sei. De uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Né? Para a glória de Deus, o Senhor faz isso, né? O Senhor transforma, o Senhor muda histórias, o Senhor tem sempre um recomeço, né? Algo novo para as nossas vidas. E é sobre isso que o Manuel vai compartilhar hoje conosco, né? Continuação, nós vimos no vídeo anterior, ele falando ali das dificuldades, né, do lar destruído, né, um lar totalmente desestruturado, né, que ele viveu ali com os pais, com os irmãos, a vida difícil que eles tiveram, né, como isso influenciou na vida dele, né, antes da conversão, durante todo o processo ali da transformação, o Senhor teve que curar, cicatrizar, mudar muitas coisas, né, para que ele pudesse não trazer essa bagagem, né. É importante isso, né, nós passamos por aquelas experiências, vivemos aquelas coisas, né, na nossa infância, o que nós vivemos no passado, não podemos carregar algumas coisas que não faz parte da palavra do Senhor, não faz parte dos princípios de Deus para as nossas vidas, né. Então o Manuel precisou disso, precisou da libertação, precisou passar por um processo para que ele conseguisse viver uma história nova, um novo do Senhor, né. E hoje então ele vai continuar, né, depois que ele conheceu ali, né, através dos irmãos, no seu próprio lar, começou a beber, experimentou drogas. Vamos ver então como que continuou essa história. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, bom dia, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais, né, um vídeo na continuidade aí do nosso testemunho, da série de testemunhos, né? Como a Thaís leu, né, do João 9:25, né? Se era pecador eu não sei que era cego e sei que agora vejo. E assim eu era, né? A partir do momento que eu experimentei a primeira vez a bebida, e a primeira vez que também foi me apresentada a maconha também dentro de casa. A droga também veio através dentro de casa, não foi amigo meu, não foi ninguém que me desencaminhou fora de casa para mim entrar no mundo do vício das drogas, né? Foi dentro do próprio meu lar, meus próprios irmãos, né, me incentivaram, me motivaram ali a estar experimentando aí essas experiências mundanas, né? Mundanas. Só que eles não sabiam que a vida deles estava destruída e ele estava trazendo as mesmas destruição para mim, que assim ocorreu durante muitos anos. Tive uma vida totalmente destruída por ser, né, dependente químico, por ser dependente da bebida, né, por ser dependente do pecado, né? Eu era escravo do pecado, né? Eu era escravo. Eu fazia tudo para poder saciar ali o meu vício, manter o meu vício, né? Fazer com que ele fosse sempre, tivesse a mão ali, sempre algo para saciar o desejo, que aquele que vinha dentro de mim. Mas é que nem você terminou falando, então, como você, né, mesmo relatou agora para nós, que você conheceu então a maconha, né, a droga e também a bebida no seu lar. Mas depois disso, né, que nem aconteceu isso, você experimentou tudo, e aí como que assim despertou para você chegar até a droga? Aí você começou também, assim como seus irmãos, a sair de casa? Como que foi esse processo de alimentação, né, de alimentar o vício? E aí como que aconteceu todo o processo de você vir para São Paulo, das perdas que você teve na vida por causa, né, do vício? Como eu relatei no meu testemunho anterior, que minha mãe, ela teve um momento que ela falou que não queria mais, né? Que ela não queria mais conviver, ter a relação ali de família. Então ela decidiu se separar.
Então ela nos levou junto com ela. E nessa fase aí de levar junto com ela, ela saía para trabalhar e nós ficávamos sozinhos em casa. Nós ficávamos largados em casa, né? Porque minha irmã também, que cuidava de nós, ela também já pegou um pouco de idade e também foi trabalhar também, para poder ajudar a minha mãe. E então a gente começou então a se criar sozinho dentro de casa, ir para a escola sozinho, se virar em casa sozinho, lavar as louças, as comidas, tudo sozinho, né? Tudo sozinho. E nessa aí, negócio de ficar largado sozinho, eu comecei então a sair de casa, né? A brincar na rua. Começou primeiro com brincadeira, porque você é criança, você vai atrás de brincadeira. Você começa com brincadeira, aí você vai pegando idade, você vai pegando amizade, né? Aí você vai se envolvendo, você vai conhecendo pessoas boas, pessoas ruins, né? E eu, infelizmente, eu tive esse mesclado aí, eu tive pessoas boas e pessoas ruins, né? Pessoas que tinham também boas intenções, mas também que tinham atitudes ruins. E essas também foram que me levaram, né, a dar sequência nessa vida aí das drogas, né? Foi por aí aonde então eu comecei então a me aprofundar mais, né? Foi pelas amizades que eu conheci no mundo, porque até então eu tinha só dentro de casa os meus irmãos como amigos, não tinha amizades fora, porque até então a gente morava no sítio, morava assim longe de qualquer outra vizinhança, de qualquer outro lugar, né? O único tempo que a gente tinha fora de casa, o tempo que a gente ia para a escola, né? E lá também, a escola também não era assim, nossa, igual a escola de hoje, né? Era uma escola assim, bem pequena, né? Todo mundo envergonhado, porque era tudo pessoas, crianças de fazendas, de moradia assim. Então não tinha pessoas que tinham conexão igual hoje, né? Eram pessoas então que quando se via um outro, ficava aquele acanhamento, não sabe? Então não era bem, era bem difícil, mas também tinha uns atribulados também, como os de hoje. Mas, né? Tudo isso foi experiência. Eu me lembro muito bem que um fato uma vez que ocorreu quando meu pai, por causa de escola, né, a gente pegou piolho e meu pai então ali teve que raspar nossa cabeça. Pegou eu e minha irmã e raspou nossa cabeça. E então aí nessa de raspar a cabeça, nossa, nós sofremos muito, porque sempre nas escolas tem sempre aquelas pessoas que gostam de ficar tipo te menosprezando, tipo te humilhando, né? Sempre na escola dentro tinha um monte de pessoas assim. Eu não sei se aconteceu isso com você, mas na minha escola também teve, né, esse negócio aí que hoje fala que é bullying, que na época a gente não tinha esse negócio aí, né? Mas a gente sofreu sim também esse bullying por causa do que a gente raspou a cabeça. Aí as pessoas, a gente tinha que sair da escola, quando batia o sinal, a gente saía correndo da escola para que os outros não viessem atrás. Porque se a gente saísse junto com eles, eles faziam aquela rodinha assim em nossa volta e ele ficava nos xingando, batendo na nossa cabeça com chinelo, com a mão mesmo, porque a gente era careca e eles ficavam gritando careca, careca e gritando, correndo atrás da gente. E a gente já veio correndo para casa, porque as pessoas também vinham até metade do caminho para poder fazer chacota de nós, né? Então a gente passou um bom bocado também na infância aí sobre relação à escola, né? E vindo aqui para o vício, então aí eu comecei então a me envolver aí com as pessoas, né? Até então, no momento foi de graça, alguém me apresentou também de novo, né? E depois eu busquei recursos por mim mesmo para ir atrás. Aí eu achei onde é que pegava, como é que fazia. Primeiro porque eu comecei a me espelhar nessas pessoas, porque essas pessoas falavam na gíria, era tudo malandro, e eu achava bonito isso, eu achava legal isso, porque eu me iludi com isso, porque como diz a Bíblia, eu era cego, né? Eu não enxergava que aquilo ali era uma coisa fútil, né? Era algo que Deus não se agradava, mas a mim me agradava. Por quê? Porque tinha aquela malandragem, tinha aquela ginga, então ali você sendo um maconheiro naquela época, né? Você era a pessoa mais respeitada dentro das vilas, tal, e todo mundo já só de saber que você fumava maconha, já ficava com medo, porque achava que você já era o pior marginal da redondeza, só do fato de fumar maconha. Hoje em dia as pessoas fumam maconha, jogam fumaça na sua cara, em qualquer lugar você passa, a pessoa está fumando maconha. Mas antigamente, para a gente fumar maconha, a gente tinha que se esconder, ir no meio do mato,
de sei lá, se esconder, porque aquela época era bem rígido a lei. Se a polícia pegasse nós fumando maconha, nossa, eles batiam, fazia a gente comer, sabe? Levava preso. Hoje não, hoje a polícia até devolve, como já aconteceu comigo. A polícia de pegar e devolver as drogas que estavam comigo, pelo fato de eu ser, sabe? Pelo fato de eu ser o quê? De eu falar que ser honesto não é, mas eu ser sincero, não, a droga é minha tal, e sabe? E fazer assim, agir com eles assim, os policiais me devolver a droga. Pai, é assim, então, ó, vai, some daqui, não quero ser fumando aqui. Você vê então que até as polícias hoje estão corruptas, né? Você vê como o mundo se desenvolveu, né? E as drogas também se desenvolveram, né? E isso foi, isso para mim foi o início, né? Porque até então eu conhecia só a maconha, né? Aí eu fui crescendo, eu pegando de idade, minha mãe estava separada do meu pai, aí já começou a arrumar outras pessoas, né? Eu me lembro até a penúltima pessoa que minha mãe se casou, em busca, né, de buscar uma moradia, alguém que pudesse acolher ela, acolher nós, né? Dar um sustento, dar um lar, era o seu Francisco, né? Era um homem que era trabalhador, era um homem assim, matutão, mas ele não era do mato, ele já morava na cidade, mas era um homem matutão, que foi crescido no sertão, então também tinha toda aquela, sabe, aquele jeito rude também, sabe, mas ele era um bom homem, né? Então, só que nós não aceitávamos isso, né? E nós fazia tudo para irritá-lo, né? Nós fazia tudo para irritá-lo, para que eu não sei qual era o nosso pensamento, porque a nossa mãe, ela estava se sujeitando a se relacionar com outros homens, em busca de benefícios, de dar uma casa para nós, dar uma moradia, de dar alguém que sustentasse, colocasse a comida de casa, mas mesmo assim, né, nós não conseguimos ver, não tivemos visão disso, e nós fizemos a vida da nossa mãe também um inferno, porque nossa mãe não tinha paz, porque a gente fazia que eles brigassem todos os dias, né? Principalmente eu agia de maneira totalmente rebelde, mas isso foi por causa do quê? Por causa que eu não tive um pai lá atrás, né? Que não me ensinou a ser homem, não me ensinou a respeitar. Só tinha minha mãe de vez em quando, mas a gente já estava mais consumido por aquele ódio que nós crescemos vivendo ali, pelaquele ódio, pelas distâncias, por tudo que havia acontecido. Então nós dávamos mais alimentado aquilo do que você ser sensível ao respeito, ser sensível à educação, por mais que você buscasse ser, né? Mas não adiantava. Então a gente começou então a fazer a nossa vida dessa mãe inferno, e até então a mãe chegou a ser separada dessa pessoa. Aí depois ficou, né, eu não consigo assim nem lembrar assim de muitos detalhes, por causa que aconteceu muita coisa, sabe? São muitas coisas, né? Eu me lembro que a mãe, depois do tempo, a gente ficou de maior. Aí a mãe deu uma se afastada da gente. Minha mãe vivia num lugar, depois estava no outro. E assim foi a nossa vida. Não foi um lar totalmente harmonioso. Foi um lar assim totalmente onde acho que assim como se diz, cada um se sobreviveu sozinho depois da maioridade, né? Aí minha mãe acabou aí conhecendo o último homem aí, igual ele, e ela separou daquela lá. Depois ele começou a andar em forró e ia pra balada. Era com a gente gostava de bagunça, mas por causa do quê? Mas eu falo pra você, antes dela ser assim, ela ia pra igreja. Ela ia para a igreja com a minha avó. Eu nasci no berço do evangelho. Minha avó era evangélica. Então toda vez que a gente saía lá do sertão, ia visitar a casa da minha avó, que a gente ficava um tempo lá com ela, a gente ia para os cultos. Mas naquela época eu era criança, então eu não tinha entendimento, né? Não tinha assim lá uma escolinha dentro de uma igreja que te ensinasse a você. Você ficava no culto, onde todo mundo falava ali, e tudo aquilo para nós era insignificante. Porque aquilo, como eu falava, a gente não conseguia gerir, não conseguia entender o que eles falavam. Eu só se lembro que eles falavam que Jesus estava voltando, que Jesus em breve virá. Isso eu vejo isso já vinha ouvindo desde quando eu era criança.
que Jesus ia voltar, e até hoje ainda continuo ouvindo, né? E hoje eu continuo ouvindo, né? Então eu vejo assim, a minha infância, ela totalmente destruída. Eu nunca tive um brinquedo assim novo. Nunca meu pai e minha mãe me levaram numa loja para me escolher um carrinho. Nunca meu pai e minha mãe levaram eu numa loja para escolher uma roupa, um sapato. Todas as roupas que eu tinha era tudo roupa já gasta, ganha, já era roupa já que pessoas já não queriam mais, que já não fazia mais, que já não, os filhos deles já não tinha mais serventia, mas para nós que não tinha condições, aquela era a única maneira de ter, era a única roupa. Eu me lembro até hoje, uma última roupa que eu tinha, um macacão azulzinho, que tinha um pato assim na frente. Eu gostava muito daquele macacão, tinha um pato assim na frente. E um fato assim que me marcou assim a minha vida, que eu não esqueço até hoje, não esqueço até hoje. Foi um dia que meu pai e minha mãe pegou eu e minha irmã, levou no armazém, porque naquela época não tinha mercado igual hoje, né? Hoje em dia você vai no mercado, naquela época era armazém. Então você pegava um saco branco de pano, se levava, dobrava, colocava debaixo do braço e levava. Chegava lá, fazia uma lista em casa do que dava, você entregava o saco pro homem, entregava a lista, o homem ia colocando lá as coisas que você precisava. E quando esse homem ia colocando as coisas lá, meu pai falou assim, ó, me dá uma gasosa, aqui no Paraná chama gasosa, aqui em São Paulo chama tubaína. Me dá uma gasosa e um pão com mortandela. 2 pão com mortandela, um para cada um. Eu sentei numa mesinha que tinha lá, porque além do armazém também era um bar. Eu e minha irmã sentemos assim um lado do outro e comendo ali aquele pão com mortandela. Glória a Deus. Foi a última vez que eu lembro, assim, meu pai e minha mãe fazendo algo por mim e pela minha irmã. Algo assim que saía fora daquilo que eu vivi, né? Eu vou dizer que eu não tive momentos bons com a minha família, assim eu tive, mas eu tive mais um momento de frustração, sabe, de tristeza, de bastante necessidade, de bastante escassez. Mas também tinha lugares assim que a gente morava, assim, que tinha muita fartura de coisas, sabe? Muita fartura de coisas, de plantações, de frutas, né? De frutas, de animais. E meu pai nunca comprou mistura. Meu pai sempre foi homem de caçar a mistura, sabe? Ele sempre trazia a mistura do mato. Era tatu, era o tipo dos animais. Então não era galinha, era porco que se criava. Então tudo isso vinha ali da natureza, né? Não vinha, nem hoje em dia você quer comer uma mistura, você vai na geladeira, você abre, você comprou lá bife, sei lá o que você comprou de mistura. Mas antigamente não era assim, porque nem geladeira nós tínhamos, nós não tínhamos geladeira, nós não tinha mesa, nós não tinha armário. Tudo isso que hoje nós temos aqui, tá vendo essa estrutura aqui? Nada disso nós tínhamos. Nada disso nós tínhamos. E também deixa eu lembrar aqui um fato que eu esqueci de contar lá atrás, no outro testemunho anterior. Meu pai, ele levava a gente para morar nos lugares mais distantes sequer da população. Parecia que nós éramos as pessoas isoladas daquele mundo. Um dia meu pai trocou o trabalho dele por outro, levou nós para trabalhar num lugar mais longe aonde era. Nós chegamos lá à noite, era uma casa de madeira com umas frestas grandes, e estava tudo destruído, estava tudo deteriorado. Meu pai falou assim, eu só vou arrumar essa porta aqui, porque amanhã quando amanhecer eu vou ver como é que tá a casa e para me ajeitar para a gente poder ficar. E eu me lembro que naquela noite a gente dormiu naquela casa, e quando foi 1h da noite, a gente escutou arranhando assim na parede. Era a onça querendo entrar para dentro de casa, porque ele sentiu o cheiro ali. A gente chegou a escutar ali os grunhos da onça, né, fazendo aquele barulho dela, grunhindo ali, fazendo, né, o barulho da onça. Então a gente morreu de medo naquela época. Meu pai falou assim, ó, meu pai foi lá, olhou para nós e fez só assim, ó, não era nem para não falar nada. E eu e minha irmã, me lembro que a gente ficou lá encolhido naquela cama lá, tremendo de medo. E a onça rodeando assim em volta da casa, assim, que dava pra ver pelas frestas, a onça andando. E naquela época lá que a gente morava no meio do mato, então a lua iluminava muito bem assim o escuro ali.
quase tinha dias assim que parecia que era dia, o luar da lua. Lá no sertão, tinha dia assim, parecia que era dia. Que dava pra você andar assim, que ficava claro, parecia que era dia. E a gente conseguiu ver então a onça ali rodando em volta da nossa casa. E lá foi a penúltima vez onde a gente estava com nossos pais. Quando meus pais desceu, era um morro muito alto. Era um morro muito alto, tinha que subir lá em cima no morro. Mas era um morro muito grande mesmo. E depois tinha que descer de lá, ir até o armazém. Era mais ou menos umas 3 horas de caminhada para ir, chegar até o armazém, umas 3 horas para voltar. E então eu me lembro dessa parte. E continuando na parte lá do pão com mortandela, então foi a única vez. Aí hoje em dia eu vou lá, às vezes em quando levo meus filhos no McDonald's, ou a gente mesmo em casa faz algum lanche. E eu me lembro lá atrás, falei assim, quem diria que um dia, né, eu iria fazer a mesma coisa, mas não um pão com mortandela, mas algo, né, do mundo atual, né, algo que eu pudesse fazer, né. Eu jamais imaginaria que um dia ia ter filhos, e iria agir igual meu pai, né, e agir igual meu pai. Então, para finalizar aqui, eu acho que tem coisas que às vezes meu pai fez, eu acho que deixou em mim assim algo para me motivar a ser diferente, né? Não trazer aquela bagagem que ele me deixou nas minhas mãos quando ele partiu, quando ele deixou, o modo que ele vivia, o modo que ele tratava as pessoas, o modo que ele agia com a minha mãe, o modo que ele agia conosco. Então eu acho assim que isso foi importante para mim, eu conhecer a Deus, porque foi eu conhecendo a Deus é que eu consegui, né? Eu consegui aí tirar, né, essa bagagem da minha vida. Glória a Deus, né? Então a gente voltou para a infância, né? Mas foi necessário, né? Precisava falar sobre isso também, né? É bom, irmãos, né? Voltar ao tempo, né? Aprender a valorizar, ver as coisas, né? Que o Senhor tem para nós, né? Mas então voltando um pouco, né? Aí depois você falou que os seus pais, né, se separaram, tudo. A sua mãe estava nessa vida aí mais difícil, né? Complicada. Vocês se desviaram, né, do Evangelho, Sim. não conseguiram. Mas e o seu pai? Então, o que aconteceu com o seu pai e depois a vinda, né, para São Paulo? Então, ele ficou sozinho um bom tempo. Demorou sozinho um bom tempo lá nesse sertão lá, porque ele não se adaptava à cidade, né? Ele não se adaptava assim a viver na cidade, porque ele gostava da natureza, ele gostava do mato, ele era uma pessoa do mato, né? Ele era uma pessoa do mato. Ele nasceu no mato, foi criado nos matos, então ele gostava era dessa vida, né? Ele gostava era dessa vida, mas o mundo estava evoluindo, né? E ele precisava entender que o mundo estava evoluindo, que o mundo não era só aquele ali que ele foi criado, no qual foi os princípios que ele foi criado, né? Que o mundo estava evoluindo e que ele precisava evoluir, né? E nós parece que todos, eu acho que é assim que acontece com a evolução do mundo, a geração também vai evoluindo. A minha geração já era uma geração da evolução, não era a geração de que eu gosto do campo. Não, hoje eu gosto assim, eu gosto para ir passear, ficar lá uns dias, mas se falar assim, eu quero ir morar aqui, não sei. Eu não sei, porque eu também já estou acostumado a viver numa cidade, né? Aí meu pai, ele ficou um bom tempo assim, morando sozinho, até um dia ele ficar bem velho mesmo. Aí tinha uma irmã minha que faleceu já também, que morava lá no Paraná, tinha uma casa lá e tinha um terreno grande, e ela acabou levando meu pai, fez uma casinha, um puxadinho lá atrás para ele, e ele acabou lá ficando um tempo com ela, até que ele veio falecer, né? Até ele que veio falecer. E nessa época então eu já estava aqui em São Paulo, porque eu cheguei em São Paulo era em 91, meu pai faleceu aí depois de 98, acho que era 2000, eu não me lembro. Não me lembro muito bem, foi a data que meu pai faleceu, mas sei que já faz muito tempo, né? Sei que já faz há muito tempo. Mas então nessa fase aí que meu pai ficou sozinho, e que minha mãe também sozinha, né? Minha mãe também faleceu em 98. Até então, em 91, eu já tinha 18 anos, né?
já tava de maioridade, já tinha passado pelo crime, já tinha roubado, já fazia tudo o que o diabo gosta, né? Tudo que o diabo ensinou, o que tem de ruim para ensinar, eu aprendi, né? Aprendi, né, a tirar proveito das pessoas boas, né? De pessoas humildes, né? Eu achava assim, olhava assim, as pessoas iam fácil de enganar, aí inventavam uma história, inventavam uma mentira, para você ver o que o diabo é capaz de fazer. Quando minha mãe faleceu, eu já estava viciado já no crack. Quando a minha mãe, Quantos anos você tava? aí eu tava, quando minha mãe faleceu, aí já tava aí com mais de 20 e poucos anos já. Então, mas aí vocês vieram para São Paulo, você, sua mãe e seus irmãos. O que aconteceu com eles? E aí você chegou aqui já viciado, então? Sim. Cheguei aqui em São Paulo viciado só na maconha, né? Só na maconha. Sim. Só na maconha. Cheguei em 91 aqui. A minha irmã já morava aqui, né? Minha irmã já morava aqui. As minhas duas irmãs já moravam aqui em São Paulo. Sim. Aí tinha a minha outra irmã que morava lá no Paraná, Certo. né? E a gente morava lá no Paraná. Então, até então, a minha mãe também morava lá no Paraná, e eu também morava lá no Paraná, só que nós não morávamos juntos. Sim, ela morava entendi. numa casa e eu morava em outro lugar, né? Sim. E aí, então um dia eu falei pra ela que queria vir embora para São Paulo, né? E os seus irmãos, no caso? Não, meus irmãos já tinham falecido. Já tinham falecido. Meus irmãos já tinham falecido nessa época, porque esse meu irmão que era hippie, lá, aquele que me deu lá atrás lá, a bebida pra mim e minha irmã, um cara foi assaltar ele foi reagir, o cara matou ele a facada. Certo. Meu outro irmão, que é o José, a última vez que eu vi ele tinha uns 16 anos por aí. Depois não vi mais. Até hoje não tenho mais notícia dele. Soube por outras pessoas, isso já faz há muito tempo também, que ele havia morrido também, por causa da bebida, que ele bebeu tanto, que ele caiu dentro de uma poça d'água, e ele morreu afogado dentro de uma poça d'água. E isso foi o que me contaram, não sei se é realidade, e até hoje eu ainda não busquei, apurei saber se a história é verídica ou não, se ele está morto ou não, se ainda vive. Já procurei ele no Facebook, já busquei, né, por ele, mas não lembro. Pior que eu não lembro nem o nome da esposa, porque eu lembro só o primeiro nome da esposa, mas também não lembro o sobrenome para poder procurar, né? E aí ficou muito mais complicado. Então aí você quis vir para São Paulo, aí você pegou, aí sua mãe veio com vocês Sim. vieram para São Paulo. Sim. Aí você era só maconha a princípio. Sim. Aí aqui que você aprendeu então toda essa vida do crime, a se virar sozinho, entre aspas. Na vida do crime já tinha aprendido, né? Ah, sim, entendi. Já tinha aprendido, já sabia como fazia. Certo. Né? Já sabia como fazia. Só que era aquele criminoso matutão, sabe? Não era aquele criminoso igual era aqui de São Paulo, Entendi. que é cheio de paz, cheio de botar pressão. Não, lá era o simples fato de você ser maconheiro, você já era criminoso. Certo, entendeu? Então você não precisava fazer muito mais do que isso. Tá. Mas você já roubava, você já enganava, você já mentia, você tirava proveito das pessoas. Isso foi o que aconteceu, né? Isso já me levou. Sim. Né? Aí vocês chegaram aqui. Aí eu cheguei em São Paulo, né? Eu vou contar, eu vim com a minha mãe pra cá em 91. Eu vendi umas coisas que eu tinha. O dinheiro não deu para comprar passagem de hoje. Então a gente veio a pé do Paraná para São Paulo. E minha mãe veio comigo. Para me acompanhar. Até porque ela falava assim: meu filho, lá em São Paulo é muito fácil de você viver lá. Lá você acha móveis na rua, lá você acha geladeira, acha televisão. Tudo isso ela falava para mim. Então ele falou assim: nossa, então lá é muito bom de viver. Então eu vou para lá. Vou lá fazer minha vida. Então eu tenho certeza que lá eu vou dar certo. Se a minha fala que é muito fácil o meu trabalho lá vai dar muito certo. Aí então eu vim para São Paulo. Entendi. Aí vocês vieram aqui para São Paulo. E aí como é que foi, assim, né, a vida de vocês? Como que vocês sobreviviam? E a questão do vício também aí, né? Eu creio que atrapalhou um pouco, né, o caminhar aí da vida. Como que foi, né? O começo da vida aqui, né, em São Paulo? Só pra gente, né, iniciar e depois a gente continuar. Ah, sim. Então a gente tinha um endereço só, é o endereço da minha irmã, que ela morava numa comunidade lá no Belenzinho, lá no Brás, né?
E a gente chegou até esse endereço, né? Chegamos lá de surpresa. Minha irmã nem sabia, meu cunhado também não. Meu cunhado também foi um outro homem também, que foi uma pedra no meu sapato, né? No momento ele até nos acolheu, mas depois ele aceitou só minha mãe e não me aceitou mais, também me botou eu pra fora, né? E aí que vai começar a história, né? A história de novas drogas, de novas amizades, né? De novas pessoas que passaram pela minha vida, até chegar aonde eu cheguei hoje. Então, o que podemos relacionar com o testemunho, né, que eu acabei de mencionar agora, né? Vemos aqui, né, as lembranças, as memórias boas e as ruins também, né? Vemos aqui uma infância, né, gerada aí debaixo aí, de muita briga, né, de muita confusão, né? Vemos aí aonde levou, né, a minha vida. Pode dizer que foi escolha? Não é escolha. Simplesmente não teve mesmo uma base, né? Pais que me ensinassem o que era o certo e o que era errado. Minha mãe tentava me ensinar, mas eu já estava rebelde, eu já não estava mais nada, né? E vemos aqui a importância de um lar estruturado, né? Você pai, você mãe, né, tem que tomar cuidado com o que você diz, com o que você faz, né? O que você vai deixar delegado, né? Delegado aí para sua família, para os seus filhos. O que os seus filhos vão ver, né? Vão poder recordar de você, né? Como se viu as recordações do meu pai, elas não foram muito boas. Qual a recordação que você vai deixar para os seus filhos no dia em que você se for, né? Vemos aqui a importância que um lar harmonioso faz toda a diferença no futuro do seu filho. Porque o seu filho, ele vai te ver você como um reflexo, né? Algo que a seguir, né? Eu tive que me desfazer tudo daquilo que meu pai me ensinou. De tudo aquilo que meu pai me fez eu presenciar, eu tive que me desfazer de tudo. Eu tive que recomeçar de novo. Por quê? Eu morei num lar totalmente desestruturado, né? E não seja a tua casa desestruturada, né? Que você venha a ser bênção para os seus filhos, que você venha saber tratar a sua esposa, tratar os seus filhos, né, com honra, né? Que você venha tratar os seus filhos com honra, né? Que você saiba falar o sim, falar o não, né? Educá-los, né? Não somente gritando, batendo, espancando, né? Deixando eles de castigo. Não é isso. É você, quando você se posicionar, quando você se colocar postura dentro do seu lar, os seus filhos automaticamente eles vão te respeitar, né? O meu pai colocava postura à base de grito e de violência, né? E nós não precisamos ser assim, né? Nós estamos no mundo evoluído. Nós temos aí maneiras, né, que podem nos ajudar, né? Então que Deus te abençoe e que você possa poder saber administrar o seu lar e não seja um lar desestruturado igual foi o meu, né? Que para mim poder chegar onde estou hoje, eu tive que me refazer igual um fênix, tive que refazer de novo, sair das cinzas para voltar a ser o projeto que Deus criou, né? Deus me projetou para vencer. E o diabo me projetou para me derrotar. E eu entrei no projeto do diabo. Mas Deus, ele colocou a mão e falou assim: você é projeto meu. E projeto meu ninguém vai pôr a mão não. Você também é projeto de Deus. Tenha certeza disso. Tá bom? Fica na paz. Ficou sozinho, né? Você teve que se virar no mundo. E aí é onde que começa então você se afundar, né? Isso. Se aprofundar nas drogas, no crime. Aí começa mesmo onde vem o fundo, né? Começa a destruição. A destruição, exatamente. Isso. Então aí a gente vai continuar então no próximo vídeo, para não prolongar muito, né? Que você fica na paz do Senhor Jesus, que você possa acompanhar então amanhã a continuação desse testemunho para a glória de Deus. Amém? Amém, glória a Deus. Já peço para vocês que vocês compartilhem, vocês deixem seu like, seu comentário,
para ajudar, que esse testemunho possa chegar a muito mais pessoas, que eu tenho certeza que, assim como aconteceu na minha vida, também aconteceu em vida de muitas pessoas, ou ainda está acontecendo, né? E que elas possam ser alcançadas através de testemunhos, sabendo que Deus é poderoso para fazer infinitamente